Brasil! Estamos aqui de volta na segunda aula da melhor disciplina do curso inteiro. Isso mesmo, gente. Simone, sistemas operacionais, ok? Morreram de saudade de mim? Não? Eu também não, porque eu acabei de gravar outra. Haha, tá seguido? Bom, já perceberam, né? Muito bem. Como eu acabei de falar, quer dizer, na aula 1, foi o que eu quis dizer, né? Nós começaríamos hoje, né? Vamos começar hoje a falar sobre processos, tá certo? Que é talvez o conceito mais importante, né, dentro do mundo dos sistemas operacionais, ok? Nós o tempo todo, mesmo sem querer, falamos a palavra processo e precisamos entender, né, o que ela significa nesse contexto. Doutores advogados não tem nada a ver com o processo de vocês, tá certo? Então, na aula de hoje, nós vamos rapidamente rever alguns conceitos rápidos, né? Alguns conceitos da aula rapidamente, conceitos rápidos foi horrível, mas enfim, já falei, né? Rever alguns conceitos da aula 1, o que é sistema operacional, questão da concorrência, né? Vamos falar do que é um processo, do que ele é feito, como é que é essa estrutura, né? E vamos falar de estados de um processo. Como é que esse processo, o que acontece com esse processo, desde o momento em que ele começa, né, até o momento que ele termina, por onde que ele passa. Vocês lembram que na aula 1, nós falamos o processo está em execução, aí fica em espera, depois executa. Que espera é essa? Né? O que provocou essa espera? Neste momento, vai ser muito importante lembrar de um conceito que eu acho que eu nem falei, eu falei pouco, né? Sistema operacional é software. Ih, desafinei. Lembram disso? Eu falei pouco, né? Sistema operacional é software. Não esqueceram não, né? Maravilha. Então, nós vamos precisar entender bem esse conceito hoje. Eu aposto que se eu jogar umas casquinhas de banana, vai ter gente escorregando. Okay? Muito bem. Então, fixado esse conceito, né? Lembrando que o sistema operacional, ele deve, né, a obrigação dele é fornecer uma interface, né, para o usuário, né? Ele deve ser capaz de manter o sistema estável, né, e ainda de gerenciar os recursos, né? Dentre esses recursos temos o tempo de CPU, temos espaço de memória, espaço em disco, né, e outros, né, uso do mouse, teclado, certo? E outros lá dispositivos de entrada e saída. Okay? Vimos também que é concorrência, né? Que sistemas multitarefa, eles são concorrentes e não simultâneos, né? E essas tarefas, elas disputam recurso. Se eu tenho várias tarefas que querem usar os mesmos recursos, vamos colocar a regra nessa história, vamos colocar a ordem na casa. Uma coisa importante lembrar é que sistema operacional, ele não tem coração, ele não é gente, né? Então, tudo que é feito para um sistema operacional é feito de tal maneira a agradar o máximo possível a todo mundo, a todos os processos, né? Nós sabemos, né, que na prática é impossível você ser legal com todo mundo, okay? Vai agradar um e desagradar o outro. Mas, como eu disse, o sistema operacional não tem coração, então ele vai buscar, né, quem projeta o sistema operacional, faz com que ele tenha critérios de justiça. Olha, se um processo perder um pouquinho aqui, então vamos compensar ele e andar um pouquinho para frente. Coisas que nós fazemos até intuitivamente, né? Quando, por exemplo, você vai no banco, aí chega lá no caixa, né, para pagar, precisa de uma assinatura do gerente. Aí você vai lá no gerente. Quando você volta, né, em geral, o caixa diz, não precisa entrar na fila de novo não. Por quê? Porque você está sendo esperto? Não, porque ele entende que você foi penalizado. Então, seria uma maneira de equilibrar, né? Nem você perde tudo, nem todo mundo perde tudo. O caixa continua trabalhando e você não vai ser penalizado de novo indo para o final da fila. É claro que essa regra, no caso do banco, né, pode ser uma regra do banco ou não. Ou pode dizer, não, lamento, saiu, perdeu, vai para o fim da fila, né? O modelo computacional existente, né, ele é baseado no ser humano. Olha, momento de filosofia, né? Ele é baseado nas pessoas. Quem faz são pessoas. Então,
é natural que eu queira que o computador haja como se fosse gente, né? Baseado em critérios de justiça, aí não tem corrupção, né? Baseado em critérios de justiça, baseado em critérios em determinadas ordens, né? Como se fosse gente, né? Como se fosse nós pensando. Só que como ele não pode raciocinar, ele vai seguir aquela regrinha. Eu tenho que cuidar, né, para atender o maior número de características possíveis e colocar o maior número de regras possíveis para que ele consiga ser um pouco mais flexível. Tá certo? Então, todas essas regras, todos esses critérios é que vão garantir o compartilhamento de recursos e a concorrência. Tá certo? Vamos ver isso também um pouquinho mais lá para frente. Tá? Muito bem. Falamos também de mecanismos de interrupção e o quanto eles são importantes, né, fundamentais na existência de um sistema multitarefa. Okay? E vai ser fundamental esse conceito agora que nós vamos trabalhar, né, com estados de um processo. Certo? Vamos lá. Então, o que é um processo? O processo, a definição simples dele, um programa executando. Ora, gente, programa é aquele arquivo que está lá no disco, né? Lá, no caso do Windows, o .exe, no Linux não tem isso, não tem essa extensão. Um arquivo que está lá no disco, né, é um programa. No momento que aquele programa é acionado, tá, ele vai executar, ele recebe o nome de processo. Por quê? Ele recebe algumas informações adicionais para executar. Ele não é só um programa. Vocês estão vendo aqui nessa bolotinha aqui azul, né? Que ele recebe informações do ambiente de execução, vou falar delas, que é o contexto de software, da alocação de memória, do contexto de hardware e, sim, o programa propriamente dito. Tá certo? Então, cada programa, ele é alocado, né, numa determinada área de memória para um determinado usuário. Tá certo? Se eu tiver um sistema multiusuário, de verdade, eu posso ter o mesmo programa rodando para o usuário A e para o usuário B em locais de memória, né, diferentes. Pode ser até que esse programa que eu esteja executando, para mim, funcione muito bem. Para o usuário B, não funcione, tem de rodar e ele não tem privilégio. Ué, mas é o mesmo programa. Sim, mas eu tenho informações de execução que garantem, né? E digo, olha, o usuário tal pode rodar, o usuário tal não pode. O usuário tal pode rodar desde que ele só abra 10 arquivos. O usuário tal pode rodar e pode abrir quantos arquivos ele quiser. Tá? São informações, né? Eu agrego àquele programa informações adicionais para execução. Ok? Então vamos ver cada um desses pedacinhos. Contexto de software. Contexto de software, é claro, tudo é software, né, gente? Isso é programa. Né? O programa ele ganha uma estrutura, nós vamos ver daqui a pouquinho. Né? Contexto, nós chamamos de contexto de software porque é a parte do processo em que eu tenho informações sobre o ambiente de execução desse processo. Primeira coisa, o ID, né? A identificação, que é muito comum vocês verem o termo PID, Process ID. Né? Cada processo é único no sistema, não existem dois processos iguais, tá certo? Cada processo recebe uma identificação, e essa identificação ela é única até o sistema ser reiniciado. Tá? Então, só existe um processo 4705. Para que exista um outro processo 4705, o sistema tem que ter sido reiniciado, e aí pode até existir. Tá? Mas a identificação no ambiente é única. Então, se o mesmo usuário executar o programa 2 vezes, em 2 sessões de trabalho diferentes, mesmo assim os processos são diferentes. Tá certo? Vou ter outras, não vai ser só a identificação, mas eu vou ter outras características que vão diferenciar. Né? Então, além da identificação, eu digo aqui, né, quem é o dono desse processo, quem é que está executando, quem é o usuário que está executando. Esse usuário pode executar? Né? A que grupo ele pertence? Uma das características. Eu posso, por exemplo, fazer parte do grupo Estácio, né? E nesse grupo Estácio, todo mundo pode ler um determinado arquivo.
Mas eu posso fazer parte do grupo professores, e aí eu tenho privilégio para escrever no arquivo, mas se eu fizer parte do grupo alunos, eu posso ler, mas eu não posso escrever no arquivo. Tá certo? Então, o usuário tem permissões, e eu tenho permissões gerais também para grupos de usuários. Tá? Como é que eu atribuo essas permissões? Cada sistema tem lá a sua forma. Okay? Como eu falei para vocês, o nosso objetivo não é instalar, configurar, blá, 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 e administrar o sistema. Não quer dizer que eu não possa ajudar vocês, né, lá nos nossos fóruns. Tá certo? Nem lá pela central. Okay? Bom, então, eu tenho também quantos arquivos abertos eu posso ter, quais são os privilégios e quais são as cotas. Né? Privilégio e cotas são coisas diferentes. Privilégio é o que você pode fazer. E cota é quanto você pode fazer. Privilégio é poder escrever numa determinada área do disco. A cota é quantos megabytes eu posso escrever nessa área. Tá certo? E aí, cada usuário tem privilégio para uma coisa, não tem para outra. Tem cota para uma coisa, não tem para outra. É bem difícil você ter, em termos de microinformática, você ter administração de cota. Na sua máquina, você não, é difícil ter colocar cota de disco, por exemplo, né? Ou cota de limitação para determinados usuários, num sistema pessoal, né? Como é o caso dos micros. Okay? Também, né, nessas cotas, eu posso falar em limites de memória. Né? Quanto eu posso usar. Claro, eu tenho o limite máximo do sistema operacional, né, mas eu posso limitar também para aquele processo. Okay? Então, o contexto de software, ele tem informações sobre o ambiente de execução daquele programa. Né? O contexto de hardware, veja, não é hardware mesmo, né? Tudo isso é software. Mas é onde eu guardo as informações, né, dos registradores. Lembra que nós vimos, né, acontece uma interrupção, tá certo? E essa interrupção ela é atendida e depois está lá na stack e depois ela volta, o processo a ser executado. Mas uma interrupção possível é a interrupção de tempo, de relógio, né? Onde não tem motivo nenhum, ninguém mexeu em nada, mas eu atribuo, o sistema operacional atribui um tempo para cada um dos processos. Né? E aí passou lá o tempo, a fatia de tempo dele, o temporizador avisa, olha, está na hora de trocar. E aí não faz sentido, né? Não é uma interrupção que eu vou atender e vou voltar. Aquele processo vai ficar aguardando, né, a sua ordem na fila, a sua vez na fila para executar. Então, todas aquelas informações de PC, PSW, registradores, ficam armazenadas no contexto de hardware do processo. Repara, o termo contexto de hardware é porque são as informações dos registradores, né, que são informações de hardware. Tá? Mas o processo é uma entidade de software. Ok? Espaço de endereçamento, né, é a memória que é alocada, que é reservada para a execução daquele processo. Né? Se eu tenho uma variável x no meu processo, e você tem uma variável x no seu, o meu x é diferente do seu x, porque são lugares de memória diferentes. Ok? Então, o programa, está aqui no meio, né? Tadinho. Ele é um dos componentes de um processo. Claro, o principal, né? Sem programa não tem processo. Né? E o processo é a unidade de carga, eu carrego um processo, e alocação de memória. Eu reservo memória para a execução do processo. Antigamente, né, nós dizíamos que o processo era também a unidade de execução. Ainda tinha uma brincadeirinha. O processador processa processos. Horrível, né? Isso já não é mais verdade. Com os sistemas multithread, né, a execução é da thread e não do processo, mas aí eu só vou falar disso aula que vem. Ok? Vamos imaginar neste momento, né, que o nosso sistema enxerga somente processos. Tá certo? Então, o processo ele é carregado na memória, ele é executado, né, e quando terminar, libera aquele espaço de endereço, libera a área de alocação da própria estrutura, né? Eu preciso armazenar essas informações em algum lugar,
libera a área do programa, libera a área de memória e libera a própria estrutura reservada para essas informações. Na verdade, pessoal, não existe uma bolota dessa dentro da memória, né? Existe sim uma estrutura de dados, né? Uma para cada processo e uma outra, que é uma tabela de processos, que diz, né, a identificação de todo mundo que está lá na memória para executar. Voltou aqui do programa, que é o executável, né? Essa estrutura é chamada de PCB, não é um partido político, tá? É Process Control Block, é um bloco de controle do processo. Cada processo tem o seu PCB. E além disso, como eu falei, eu ainda tenho uma tabela, né, de processos com a lista, né, da identificação de todos os processos que estão carregados na memória. Então, todas aquelas informações que nós vimos na bolota, né, na verdade, formam uma estrutura na memória alocada para aquele processo. Então, identificação, o estado do processo, um espaço aqui, olha, para armazenar os registradores, informações de escalonamento, isso a gente vai ver quando falar de gerência de tempo de CPU, né? Quais são os privilégios, limite de memória, quais arquivos que estão abertos, enfim. Né? Coloquei aqui algumas das informações úteis, né, que são armazenadas no processo. De novo, né, nosso processinho lá no Windows, como nós vimos na aula anterior, mas para você ver como eles são visualizados, né? Repara, olha aqui, que consegui botar. Sistema ocioso, está aqui, ó, 91%. Isso significa que o sistema ocioso é um processo muito pesado, né, e que consome 91% da CPU. Não, né, gente? Então, o ocioso não está falando nada. Está lá só, né, esperando que você dê comando. Então, não tem nada de pesado. Significa, sim, que no último minuto, 91% do tempo, né, foi gasto, assim, esperando. Tá certo? Tem que ter alguma coisa executando, senão o computador desliga. Ok? Então, 91% foi gasto esperando alguma coisa. Isso significa que não estava fazendo nada. É claro, gente, que esse gerenciador de tarefas, esse e todos os outros, né, eles não dão uma medida exata do que está acontecendo. O próprio fato dele existir já bagunça tudo, né? Porque na hora que ele está executando para varrer os processos, aquela situação já não é mais a mesma. Isso é uma medida da física muito interessante, uma das leis da física interessante. A observação atrapalha a medida. No momento em que eu coloco um processo adicional para gerenciar os outros, esses tempos já não são verdade, porque na hora que mostrou, quem estava executando era o gerenciador de tarefas, né? E vocês podem ver que os números aqui são inteiros, né? Não tem casa decimal, é 91%, 10%, 51%. Não dá, né? Quer dizer, isso é uma aproximação, né? Dificilmente você teria, no último minuto, exatamente, né, um percentual inteiro, 1%, 2%, 10%, né, do tempo para cada processador, porque nós estamos trabalhando em nanosegundos, milissegundos. Né? Então, ficaria meio difícil. Isso é só uma ideia do que está acontecendo. No Linux eu também tenho equivalência. Né? Estou aqui em modo texto no Linux, mas mostrando basicamente as mesmas coisas. Né? Aqui ainda tem uma casinha decimal aqui para ajudar a gente. Né? Tem aqui, ó, percentual de CPU, o ID do processo, que no Windows você pode, em geral ele fica oculto, mas você pode pedir para exibir a identificação do processo. Tá? O ID do processo, o nome aqui do dono, tá como root é o administrador do Linux. Tá? Aqui a hora que começa, tá? Aqui o nome do processo, ou do executável, tá? Quem está executando, qual terminal, enfim, informações sobre, claro, isso aqui é um pedacinho só, né, para caber na tela, é um pedaço do equivalente, né, o comando PS lá do Linux, equivalente ao gerenciador de tarefas do Windows. De novo, para eu ter uma ideia do que está acontecendo. Então, aquele percentual de CPU, na verdade, também é tempo, né, percentual de tempo no último minuto. Certo? Bom, quando começa um processo, né, como é que ele inicia? Inicia quando eu começo um programa. Eu posso chamar um programa
né, digitando o nome dele, tá certo? No modo texto, ou no command, ou clicando no mouse, né? Quando o usuário acessa um sistema, lembra que eu falei, o próprio fato do usuário existir já é um processo, porque aquela interface, né, que é fornecida ao usuário é um processo do sistema operacional. A interface, ela não faz parte do kernel do sistema operacional, né? É claro que no Windows você tem uma interface só para cada sistema, mas no Linux eu tenho várias interfaces gráficas para o mesmo sistema. Posso ter KDE, GNOME, enfim. Eu posso ter mais de uma interface, né, para o mesmo sistema operacional. E o sistema operacional é o mesmo, que muda a interface. Então, no mundo Linux, isso é visível, né? O próprio interpretador de comandos, você pode escolher qual que você quer. Então, no Linux é visível que a interface com o usuário, né, não está relacionada ao kernel. No Windows não, porque comercialmente é um pacotão só. Okay? Um processo também pode gerar um processo filho. Né? Eu estou executando um processo e esse processo gera um outro processo. Mesmo que eu não perceba que isso esteja acontecendo. Tá certo? Nós chamamos de processo filho. É diferente, porque esse processo filho, ele tem um vínculo com o pai. Né? Por exemplo, o pai pode ser avisado quando o filho termina. Tá certo? O pai pode esperar o filho terminar ou não, mas em geral espera. Né? Então o processo filho ele tem um vínculo com o pai. Mas é uma outra forma de criar processo que não é uma forma explícita, como clicar lá no mouse ou chamar um comando. Okay? E o que acontece quando eu crio um processo? Né? Primeira coisa, eu vou atribuir o identificador único. Okay? Depois, eu vou colocar esse identificador na tabela de processos. Lembra que eu falei que tem uma lista de processos, né, com a identificação de cada um para saber quem é que está alocado na memória. Okay? Depois disso, eu vou criar o Process Control Block daquele processo. Tá? E para tal, eu vou ter que alocar espaço para ele. Né? Separo o espaço e crio o Process Control Block. Inicializo, né, aquela estrutura de dados com as informações do usuário, do ambiente, enfim. Esse Process Control Block vai ser alterado ao longo da execução do processo. Né? Depois, eu vou colocar o processo numa fila apropriada. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho que fila apropriada é essa. Ora, no momento em que eu crio um processo, significa que ele vai ter que executar, né? Eu fiz um processo para ele executar. E como é que ele vai? Chuta quem está executando? Pensa no banco. Eu gosto muito de analogia com o banco. No momento que você entra no banco, você passou a ser um processo naquele banco, né? Você pode ir para a fila para esperar o gerente, tá certo? Você pode ir para a fila do caixa, você pode ir para a fila preferencial, né? Idosos, gestantes, problemas de mobilidade, crianças de colo, né? Enfim, você vai para algum setor, né, para esperar o atendimento daquele setor. Só que no nosso caso, no caso do processador, no caso do computador, perdão, né, só quem pode dizer para você para onde é que você vai, né, é o processador. Né? Então, você vai esperar que o processador te atenda, tá certo? E diga, olha, você vai para cá ou você vai para lá. Certo? E alguns bancos também tem isso, né? Fica alguém na porta te direcionando para onde você tem que ir. Né? Mas, enfim, e outras estruturas que eventualmente ele possa precisar, nós vamos ver mais para frente, né? Quando falar, por exemplo, de threads. Né? Aí. O que acontece, né, durante a execução de um processo? Acontece o que nós chamamos de troca de contexto. Né? Nós vimos que em sistemas multitarefa, o processo não começa e termina. Tá certo? Depois eu vou mostrar um esqueminha para vocês. Ele executa, executa, para. Tá certo? Cada vez que existe uma troca do processo em execução, nós chamamos isso de troca de contexto. Por quê? Nós salvamos o contexto de hardware, nós salvamos o contexto de software, nós salvamos, né,
todas as informações do processo para dar vez para outro processo. Ok? Então, troca de contexto é um termo que nós vamos usar muito ao longo do curso. Então, o processo começou, executa, 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 até que num determinado momento ele vai terminar. Ora, por que ele para? Né? O que provoca essa troca de contexto? 3 causas importantes. A primeira é uma interrupção. Interrupção é um evento assíncrono. Assíncrono significa que eu não estou esperando. Eu clico no mouse, é uma interrupção. Né? Principal mecanismo, né, para fazer um processo, para interromper um processo, é a interrupção de relógio. É o temporizador. Acabou seu tempo, vai lá para o fim da fila, termina. Né? Se não acabou a execução, você para a tua execução, tá certo? Salva o contexto e dá a vez para outra. Vamos pensar isso em termos lá da nossa fila de banco. Né? Uma coisa, né, é o processo está executando, muito bem, obrigado, e aí ele precisa fazer um acesso a disco. Né? No caso do banco, ele precisa da assinatura do gerente. Ora, é claro que ele só descobriu isso porque ele estava executando. Chegou lá no caixa, o caixa disse, olha, eu preciso da assinatura do gerente. O que ele vai fazer? Ele vai sair da fila, espontaneamente, ninguém precisa tirar ele. Né? Ele vai dizer, eu vou precisar sair. Tá certo? Não é uma interrupção. Tá? Ele precisou, ele mesmo não pode se interromper, né? Você interrompe alguém, você não se interrompe. Ele espontaneamente disse, vou sair. E deu a vez para outro processo. Tá certo? No caso do gerente do banco, se for no computador, ele precisa do disco. Então, espontaneamente ele sai, vai lá esperar o disco e espontaneamente dá a vez para outro processo. Ok? E outros vão executando. Outra coisa é, eu estou lá, né, pagando lá minhas continhas, só que tem uma regra no banco que diz assim, olha, você só pode ficar 2 minutos no caixa. Tá? Então, se eu tenho só uma continha para pagar, eu pago a continha e vou embora. Né? Agora, se eu tenho uma pilha de conta para pagar, né, eu vou ficar 2 minutos. Acabou o meu tempo, mesmo que eu ainda tenha contas para pagar, né, eu concluo a operação que eu estou fazendo, pego o que sobrou e vou lá para o fim da fila. Eu não queria sair, mas o segurança veio e me tirou, não teve jeito. Né? Eu sofri uma interrupção, agora sim, né, uma interrupção de tempo. Né? Quem interrompeu foi o relógio e não o SO. O relógio mandou um sinal para a CPU diz, opa, tempo acabado, né? Tempo esgotado. O processo vai para o fim da fila e espera a vez dele de novo. É isso que promove a concorrência, aquela ideia de tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Porque esse tempo, na verdade, para nós mortais, é um tempo pequenininho. Tá certo? Então, uma coisa é o processo espontaneamente sair. Outra coisa é o processo ser interrompido. Então, vamos lá. Interrupção, reação ao evento assíncrono. Alguém interrompeu. Tá? TREP, né, associado a erro na execução de uma instrução. Tá? Acontece, na verdade, ele é interrompido, mas por erro. Tá? Divisão por 0, por exemplo. Né? Dividiu por 0. Não sei o que fazer. Não acabou o processo, mas também não foi uma exceção. Quer dizer, não foi ele que pediu para sair, também não foi uma interrupção. Tá? E uma chamada ao sistema. Quando o próprio processo faz uma chamada. Então, sempre que ele chegar naquele ponto, ele vai sair porque ele vai fazer aquela chamada. Certo? Então, 3 motivos diferentes. Interrupção, erro, né? E espontaneamente porque o sistema, porque a aplicação precisou de um recurso que não estava disponível. Ok? Bom, e aqui todas as etapas, né, que nós já vimos, salva o estado do processo, muda o estado do processo, muda o processo para a fila apropriada, já vou falar da fila daqui a pouquinho, né? Só que agora eu tenho uma tarefa adicional, que é atualizar o PCB, né? Atualizar o bloco do processo. Onde é que aquele processo parou no momento em que houve a troca de contexto? Em que situação que ele estava? Quais eram os arquivos que estavam abertos? Tá? Em que ponto da memória ele estava executando? Tá certo? Salvar contexto é muito mais do que você botar na pilha 2 ou 3 registradores. Okay? Vamos ver então, né, o que acontece, um de cada vez, né, resumindo
todas essas etapas do processo. Nós vamos usar um modelo chamado modelo de 5 estados. Tá? Vocês vão ver em livro que tem 7, mais um montão de estado, mas que na verdade são casos particulares, detalhes, né, de um estado desmembrado em mais de um. Okay? Muito bem. Processo novo. Foi admitido, né? Nós já vimos quando ele é admitido, quando é que ele começa. Tá? Somente nesse momento, né, esse estado só acontece uma vez, a cada processo, onde é criar todas aquelas estruturas, e ele vai para uma fila, chamada fila de pronto. Ora, na hora que eu entro na fila do banco, eu não preciso de nada. Eu preciso ficar na fila. Né? Eu não estou em execução, eu estou esperando a minha vez de ser atendida. Certo? Muito bem. Para onde eu vou nesse mecanismo? Né? Onde eu vou depois que eu estou no estado de pronto? Então, eu vou para o único lugar possível. Né? Quando chegar a minha vez, o caixa vai dizer, vem você, na próxima. Essa é a função do dispatch, o despachante, despachador, como vocês queiram, mas é difícil alguém traduzir isso. Tem alguns termos que não é muito usual, né? Uns eu traduzo, mas outros não são muito usuais. O dispatch é um deles. O dispatch é o responsável por colocar um processo, responsável por colocar o processo que está na fila de pronto, né? O primeiro da lista, seguindo algum critério, que eu ainda não sei qual. Só vou saber que critério é esse quando eu falar, na aula 5, se não me engano, né? De gerência de tempo de CPU. Né? Segundo algum critério, um dos processos prontos vai ser selecionado para execução. Aqui é um processo só. Um processo está executando. Eu posso ter vários prontos, mas um executando. Pronto significa que ele é pronto para executar. Não quer dizer que ele já executou, que ele terminou. Está pronto para executar. Okay? Bom, ele vai ficar executando até que alguma coisa aconteça. Né? Por exemplo, ele pode fazer uma chamada ao sistema e pedir um acesso ao disco. Tá? Nesse caso, ele recebe, ele veio para o estado de bloqueado. Por que ele fica bloqueado? Porque ele não vai ficar disputando recurso, ele não vai ficar disputando CPU, enquanto eu não tiver o evento que eu preciso. Por exemplo, o disco. Eu preciso da assinatura do gerente. Eu não vou ficar lá empatando a fila enquanto o gerente não vier. Então eu vou lá esperar o gerente, na hora que o gerente me atender, aí eu posso voltar à fila do caixa. Tá certo? Mas enquanto isso, o gerente estiver lá papeando o telefone, eu tenho que ficar sentadinho, esperando, né, sem atrapalhar a vida de ninguém, no meu estado bloqueado. Eis que, de repente, o gerente resolve me atender. Tá? Quando o gerente te atende, ocorreu o evento que eu estava esperando. Estava esperando o evento, esse evento ocorreu. Ora, na hora que o evento acontece, ele retorna para a fila de pronto. Em que lugar da fila? Depende da estratégia de cada sistema operacional. Lembra que eu falei? Você sai da fila. Quando você volta, o caixa pode dizer assim para você, fica aqui, né, no início da fila, né, quando eu acabar de atender, você vem. Então, não é que eu furei fila, é que eu já fui penalizado, né, então eu ganhei um pouquinho. Isso para o sistema operacional não é furar fila, é justiça, certo? Ou o sistema operacional pode dizer assim, olha, sinto muito, você saiu, agora vai lá para o final da fila e espera. Pode ser, sei lá quem é que fez, né? É programa, quem faz programa são as pessoas, cada um pensa de um jeito. Tá? Mas como a ideia do sistema operacional é equilibrar recursos e não penalizar mais ou menos, né, ele pode vir aqui, né, para o início da fila. Não importa, importa é que ele volte para a fila de pronto, não pode voltar para a execução direto, porque, né, tem alguém executando, tá certo? Ué, mas peraí, calma lá, tia Simone, vamos voltar? Eu estou bloqueado. Tem alguém executando. Como é que o processo que não tem perninha sai daqui e vem para cá? Lembra das interrupções que eu falei que era fundamental? Então, olha só. Vamos explicar isso direitinho. Vocês já entenderam de uma forma geral. Agora, detalhe.
O processo está bloqueado, esperando o disco. Né? Finalmente, o disco ficou pronto. O que a controladora do disco vai fazer? Vai avisar a CPU, vai provocar uma interrupção na CPU. Então, nesse momento, a CPU para de atender quem ela está atendendo, suspende o atendimento, bota na pilha, tudo aquilo que nós vimos, tá? Pega esse processo, vai lá no PCB do processo, muda o estado dele de bloqueado para pronto e volta a fazer o que estava fazendo. Não tem mágica, né? O processo não tem perninha, ele não pode sair daqui e andar para cá. Então, a controladora do disco avisa, CPU, terminei. Beleza. CPU vai lá e diz, processo, né? A rotina de tratamento da interrupção muda o estado do processo que estava bloqueado para pronto. Vira lá, né? Escreve lá, pronto. E volta a trabalhar. Ele vai entrar aqui na fila de pronto, quando terminar a execução e estiver na vez dele, ele sai de pronto e vai para a execução. Ora, isso é no caso, né, de uma chamada ao sistema. Eu posso ter ainda essa situação aqui, ó. Timeout. O processo está executando, acabou o tempo, né, o tempo máximo que ele pode ficar na CPU sem ser interrompido. Né? A CPU recebe uma interrupção de temporizador, hardware, vai entender, opa, relógio, suspende o programa, né, suspende a execução do programa, vai ver, isso é relógio, então relógio significa que eu tenho que tirar, mudar o estado do processo de executando, botar ele em pronto e chamar uma rotina do sistema operacional que me diz quem é o próximo. Aí vai dizer, olha, da fila o escolhido é você. Aquela rotina termina, né? Quando ela diz o escolhido é você, significa que mudou o program counter, né? Colocou lá o endereço da outra rotina e aí ela começa a ser executada. Repare que existe uma sequência, né? Sem duende verde e sem mágica. Né? Pergunta, quem faz a interrupção por timeout? É o sistema operacional? Não! O sistema operacional é software, ele precisa estar executando. Quem faz é hardware, é o temporizador. O que o sistema operacional faz é, a rotina de tratamento do temporizador inclui uma rotina do sistema operacional que diz quem é o próximo, chamada escalonador, scheduler, agendador, enfim. Vamos ver isso mais tarde. Tá? Diz, você é o próximo. E dizer você é o próximo significa mudar o PC, né, o program counter, para a instrução daquele próximo. Ora, como é que ele vai saber onde é que o processo parou? Está armazenado no contexto do processo. Né? Nós não guardamos o valor onde ele parou? Então, aquele valor vai fazer parte, vai ser recuperado, né, para o registrador. Na hora que ele sai de execução, você tira uma fotografia. Parou aqui, pimba. Na hora que ele volta a executar, eu pego aquela fotografia e reproduzo. Então, eu tinha isso aqui no registrador A, isso aqui no registrador B, isso aqui na posição de memória tal, né? E eu reproduzo aquilo. Isso é a troca de contexto. Tá certo? É quando esse processo está executando, para de executar, fotografa X, né? E guarda. Outro processo que tinha uma fotografia guardada, eu recupero e pimba, boto lá para executar. Ok? Viu por que eu frisei tanto que o sistema operacional é software? Não foi à toa, né? Aqui é muito comum você ver, isso já caiu milhões de vezes em concurso, todo mundo erra. Eu fico brincando quando eu dou aula presencial, né? Eu vou botar na primeira questão da prova. Falso ou verdadeiro? O sistema operacional interrompe o processo de execução. Olha, aí todo mundo diz, vou botar, é falso ou verdadeiro? Falso, maravilha. Eu boto exatamente assim. E eu vou te contar um negócio. Se 50% erra, eu estou sendo boazinha. Acha que é pegadinha. Não é, gente. Não pode errar. Tá? Quem interrompe é hardware. Tá? Vou encher o saco de vocês. É fundamental entender isso para poder entender esse mecanismo, né? Para vocês poderem entender, por exemplo, o que é um disco com DMA, que é um conceito mais do que manjado. Certo? Sempre foi assim? Não, em algum momento, no desenvolvimento de sistemas operacionais, não foi assim. Mas agora é. Muito bem.
Num determinado momento, este processo termina a sua execução, tá? E executa o procedimento de término, tá? Assim como no caso da admissão, o término ou a liberação também só acontece uma vez. O que ele vai fazer? Ele vai limpar todas as estruturas, né, que foram criadas, PCB, vai tirar o processo da tabela de processos, né, vai fazer uma limpa, né, liberar memória, enfim, e aquele processo deixou de existir, né. Um problema que acontecia em sistemas antigos é que quando o processo abortava, né, dava um erro qualquer, ao invés de ele fazer uma saída organizada, ele largava na memória vestígios do programa. Como ele não passava por esse processo de liberação, né, não tinha esse processo, o PCB ele ficava na tabela de processos. E aí, alguns de vocês devem lembrar, na hora que dá mensagem tal, né, tem que reiniciar o computador, senão vai dar erro direto. Você reiniciava para justamente liberar a porcariada que ficou na memória. Imagina, fica um processo na tabela de processos. Esse processo é escalonado, ele não existe mais. Não vai dar certo, né? Tem tudo para dar errado. E dava. E é claro que os sistemas para PC evoluíram um bocado, então esse tipo de erro já está muito mais controlado. Então, um resuminho aqui, né, das mudanças de estado. Tá? Início para pronto, só ocorre uma vez, na hora que ele é admitido. De pronto para executando, só ocorre quando o processo é selecionado segundo um determinado critério, né? Esse critério depende do sistema operacional. De pronto para executando, de executando para pronto. Ocorre quando é interrompido, né, e um novo processo é selecionado. Nesse caso, essa interrupção aqui, né, é uma interrupção de relógio, certo? Acabou o tempo dele. Diriam vocês, olha, Simone, você falou em critério de justiça, mas aí o cara que está lá usando a CPU, ele chegou primeiro, né, está lá usando lá na fila do caixa, por exemplo, e ele volta para o fim da fila? Porque imagina se o cara tem 500 contas para pagar. Só porque eu cheguei um tantinho assim depois dele, e eu só tinha uma continha, eu vou ter que ficar 1 hora esperando para pagar uma continha? Repara que justo é justo para quem? Mas ele chegou primeiro. Sim, quem disse que chegar primeiro é o suficiente para ele poder me fazer esperar durante 1 hora? Se ele tem muita coisa, então é natural que ele fique mais tempo. Tá certo? E os outros pequenininhos podem ir embora, né? Pensa o seguinte, você chega num banco, se tem uma fila enorme, você vai dizer, nessa agência eu não abro conta não. Pelo amor de Deus, olha lá, né? Quanta gente tem, né? Mesmo que aquela fila tenha sido provocada por uma pessoa só que está segurando o caixa. Mas você olha lá, a quantidade de pessoas atendidas por minuto é baixa. Por outro lado, se você tem um grande e esse fica rodando, enquanto isso as outras pessoas com pouquinha coisa vão indo embora, a vazão é grande, né? A quantidade de pessoas atendidas por minuto, por exemplo, é muito alta. Tudo bem, tem um que vai ficar demorando mais, mas é um só, né? Então, qual banco que você prefere? Né? Onde é que você prefere estar? Tá certo? Repara que esse termo vazão, o throughput, é uma das unidades, é uma das medidas, né, de eficiência do sistema operacional. Tá? Não é só o tempo de resposta do processo, mas a quantidade de processos atendidos por unidade de tempo. Ok? Então, vamos voltar para cá. Estamos executando para pronto, depois de executando para bloqueado, quando o processo precisa guardar algum recurso. Tá? De bloqueado para pronto, quando o recurso está pronto. E de executando para fim, quando o processo termina. Tá? A pergunta que não quer calar. Deixa eu voltar aqui. Tia Simone, eu não tem essa setinha aqui, ó. Pode ter? Eu posso passar de pronto para bloqueado? Pode? Bom, se pudesse a setinha estava aí, né, gente? Não, não pode. Por quê? Pronto não está executando. Pronto está esperando a execução. Como é que, de repente, do nada, ele vai resolver se bloquear se ele não está executando? Está lá na fila, né? Quietinho. Aí, de repente, diz, né? Eu preciso de disco.
Mas ele não executou, como é que ele sabe que ele precisa de disco? Ele está parado. Então ele não pode simplesmente sair daqui e vir para cá. Para ele precisar de disco, ele tem que executar uma instrução que diga, olha, você precisa de disco. E isso só vai acontecer, ele só vai executar essa instrução quando estiver aqui. Então, pronto, está bloqueado, nananinaná. Bloqueado para execução, também não. Ele tem que vir para pronto, ele não pode interromper quem está sendo executado, ele vai para pronto, mesmo que ele seja o primeiro da fila. Ele vai para pronto, de pronto ele vai ser selecionado em algum momento e aí vai ser executado. Ok? Bastante informação, né? Já tem bastante coisa aí para estudar. Olha, pensa em todos esses detalhes que eu falei, lembrando sempre que não existe, é automático, foi feito porque é assim mesmo. Se você não conseguir uma justificativa boa para que aquilo aconteça, talvez seja o momento de reler o assunto. Não é trivial. Por isso que eu estou enfatizando tanto a questão da interrupção, de ser software. Não é um conceito bobinho, trivial, não. Então, está em dúvida? Sapeca a pergunta para o seu professor. Ok? Se for meu aluno também pode mandar pergunta, não tem problema. Mas não deixa de entender esse mecanismo. É importantíssimo. Voltando. Bom, para facilitar um pouquinho a vida da gente, nós vamos usar um simulador. Hoje eu não vou usar não, gente, só vou dar a dica de como fazer, tá? Nós vamos trabalhar isso na parte de gerência de processo, mas para vocês terem tempo de instalar, baixar, é muito simples. Esse simulador é um simulador de escalonamento, tá? De geração de processos, e ele foi desenvolvido numa tese de mestrado, né, do autor de um dos livros que nós usamos, né, que foi o Luiz Paulo Maio, Francis, de sistemas operacionais, e, por coincidência, foi meu colega. Né? E é um simulador muito interessante, porque, claro, tem limitações, é um simulador, né, mas eu consigo ver graficamente como é que é essa história de geração de processo. Tá? Eu coloquei, vocês têm o link no material de vocês, mas eu coloquei aqui o link do material que está disponível para download, é gratuito. Tá? Tudo que eu falar que está disponível para download é livre. Né? Já viram que eu sou radicalmente contra a pirataria. Né? Não precisa instalar. Você vai baixar um arquivo compactado, só descompacta, e são 2 arquivinhos, um executável e um INI. Tem que descompactar esses arquivos, executa lá o programa, tá certo? E ele vai abrir uma telinha, só que essa aqui, se vocês repararem, tem uma janela aqui, uma janela aqui, uma janela aqui. Quando vocês abrirem, vai ter mais uma, que é a de memória, que agora eu não vou usar, então pode fechar. Eu coloquei as 3, né? Eu posso mexer com essas janelas na tela, eu coloquei nesse formato para facilitar a visualização de vocês. Tá? Vocês vão ver uma embaixo da outra. É só arrastar, né? Janelinha, só arrastar. Não gera instalação, funciona, belezinha. Né? Bom, aqui eu tenho uma console de tempo, né? Em que vai falar o tempo de execução, quantidade de processos. Vamos usar pouco isso por enquanto. Aqui eu vou ter minha tabela de processos, tá certo? Que vai me dizer onde é que eu vou criar, vai mostrar para mim, né? Como é que meus processos estão andando. Então, eu vou ter uma identificação de cor, o ID do processo, a prioridade que ele está, o estado que ele está, enfim. Né? Aqui do lado eu tenho os botõezinhos que vão me ajudar. Criar processo, suspender, finalizar. E um botãozinho aqui que mostra o PCB simplificado, claro, de cada um desses processos. Desse lado aqui, tá, eu vou mostrar ele vai mostrar para a gente a execução desses processos, né, a ordem de execução. Então, repara que aqui tem uma fila, que é a nossa fila de pronto. Só que nesse caso, como esse simulador serve para muitas coisas, né, a gente vai usar bastante, ele tem prioridade de 0 a 15. Isso é muito engraçado, que esse professor, ele também veio de equipamentos digital, assim como eu. Né? E na digital, no VMS, a prioridade 0 é a prioridade
mais baixa. E normalmente é o contrário, né? Quando ele diz isso aqui é prioridade 0, quer dizer que é a prioridade mais alta, invertido. E na Digital, no VMS, 0 é a prioridade mais baixa, 15 é a prioridade mais alta. Depois de 15 a 32 era tempo real. Tá? Isso foi levado para o Windows NT, que foi desenvolvido por uma equipe dissidente da Digital. O Windows NT, ele não foi feito para PC. Originalmente, ele foi feito para uma máquina chamada um processador Alpha, que era da Digital. Depois que ele virou para PC. Tá? Então, foi uma equipe da Digital que fez o MS, que foi trabalhar na Microsoft desenvolvendo o Windows NT. E acabou levando o mesmo esquema de prioridade que era do VMS. Tá? Por isso que eles são parecidinhos. Okay? Então, aqui eu posso ter filas, né, processos com prioridades diferentes, a gente vai ver isso mais para frente. Aqui vai mostrar quem é o processo que está em execução. Tá? É claro que aqui vocês vão ver que tem a fila de pronto. Aqui tem uma fila de espera do processo que está em execução. E aqui embaixo tem 3 controlezinhos deslizantes, né? Você pode... Isso, na verdade, é para facilitar a tua visualização. Porque às vezes seu computador é rápido, mais lento, enfim. Aqui você pode mexer no clock, né? Na frequência, simulando a frequência da CPU. Aqui simulando aquela fatia de tempo, que é aquele tempinho que demora entre a troca de contexto, né? De quanto em quanto tempo eu sou obrigado a trocar contexto. E aqui, quanto tempo o processo vai esperar o disco, por exemplo. Tá? São só simuladores. Mas só para vocês terem uma ideia de como funciona, podem brincar à vontade, tá? Isso não interfere em nada. Ah, bagunçou tudo, não sei o que eu estou fazendo. Fecha e abre de novo, pronto. Então, aqui, vocês vão criar, né? O botão criar, tá? É a hora em que você vai criar os processos. E ele vai abrir uma telinha para vocês, assim, ó. Tá? Aí tem a prioridade, o padrão é 0, bota qualquer coisa. Né? 1, 2, 3, tanto faz. Né? Quando nós falarmos de escalonamento, nós vamos mudar critério de escalonamento, prioridade dinâmica, vai ter uma série de brincadeiras. Mas é só para vocês pegarem intimidade e se tiver algum problema, claro, dá tempo de vocês se mobilizarem. Né? Limite de frames é o tamanho máximo que ele pode ocupar na memória. Não estou mexendo com isso, inclusive fechei lá a minha janelinha de memória. Mas pode deixar aberto, tá? Só fechei porque não cabia. Tipo de processo. Se você clicar aqui, nós vamos ver que tem processos que são CPU bound. Vocês já viram lá na web aula que CPU bound é um processo que fica muito mais tempo na CPU do que fazendo I/O. São processos típicos de uso matemático. Né? Nesse caso, eu escolhi CPU bound para não mexer com essa parte aqui de I/O. Mas vocês podem escolher processos que fazem I/O. Pode criar um só de CPU e um misto que faça I/O e CPU. Né? Podem brincar. Então, só para mostrar na telinha, depois eu vou trazer o simulador e vou fazer aqui com vocês. Tá? Não vai ser só a imagem, não. Eu criei 3 processos, cada um vai ter uma corzinha. E vamos ver como é que esses processos vão se dividir aqui no tempo. Então, repara, eu criei 3 processos, né? 2 estão aqui em pronto, 1 aqui em execução. Tá? Todos com prioridade 0, né? Tempo que ele executou, o ID que foi gerado para ele, quanto de memória eles estão alocando, não falei nada, foi 5 para cada um. Tá? Aí repara o seguinte, o vermelhinho está em execução, o vermelhinho está aqui. Os outros 2 estão na fila, então tem o amarelinho e o verdinho. Como esses processos são todos baseados na CPU, né, em uso de CPU, eles não fazem I/O, esse vermelhinho, em algum momento, ele vai parar, eles ficam em loop, então não terminam não. Enquanto você não clicar ali para finalizar, ele fica. Em algum momento, esse vermelhinho vem aqui para o final da fila, o amarelinho sobe. Depois o amarelinho vem para o final da fila, o verdinho sobe. Né? Vocês podem aumentar ou diminuir a velocidade disso, mexendo aqui na fatia de tempo. Ok? Então, isso já é para vocês começarem a se familiarizar com esse simulador, que nós vamos usar bastante para falar em fatia de tempo. Certo? Muito bem. Com isso, nós encerramos a segunda aula, nossa aula de processos, e na aula que vem nós vamos falar sobre threads, né, que são
partes desse processo, ou subdivisões desses processos, usados nos sistemas operacionais modernos. Quer dizer, já é usado há bastante tempo, mas ficaram mais populares recentemente. Tá? Vejo vocês então na próxima aula e olha só, se tiver dúvida, perguntem, não deixa passar não. Combinado? Beijo, até aula que vem.